A taça de champanhe escorregou da mão da minha nora no exato momento em que sua mãe caiu no chão. Olivia estava tendo convulsões no piso frio da minha cozinha, espuma se formando no canto da boca. E tudo o que pensei foi: bem, não era para acontecer com ela. Não desejo isso para ninguém, mas na atual situação, antes ela do que eu. Antes de contar como cheguei a esse ponto, preciso deixar algo claro. Tenho 70 anos de vida e não sobrevivi ao mundo dos negócios sendo ingênua. Quando alguém tenta te envenenar na sua própria festa de aposentadoria, você percebe. Principalmente quando essa pessoa anda de olho na sua conta bancária, como quem encara um banquete com fome. Aproveito também para perguntar: já é inscrito aqui no canal? Não? Então corre, se inscreva. E aproveita e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você verá muitas histórias que nos faz acreditar que não devemos desejar mal a ninguém, mas não dá para ser bonzinho o tempo todo. Uma hora o bonzinho se revolta e aí sai de baixo. Não é sobre pagar o mal com o mal, mas sim tomar as rédeas da sua vida e não deixar ninguém te diminuir ou pisar em cima de você. Vamos à história de hoje. 2 horas antes, minha casa estava cheia de risadas e comemoração. Eu tinha acabado de vender minha consultoria por alguns milhões de reais. Nada mal para uma empresa que comecei do zero, depois que meu marido morreu há 15 anos. Márcio, meu filho, tinha insistido em organizar a festa. Mãe, você merece, a gente cuida de tudo. Deixa a Jéssica preparar tudo com carinho, a senhora só aproveita. Eu devia ter desconfiado. Jéssica, que sempre reclamava até de carregar a máquina de lavar, de repente estava virando uma dona de casa exemplar. Arrumava flores, limpava taças, sorria sem parar. Se empenhava como se a própria vida dependesse disso. E no fim, dependia mesmo. A festa estava bonita, admito. Cerca de 30 pessoas, colegas de trabalho, vizinhos e família. Ela até contratou um barman. Nada é demais para você, dona Sônia, disse apertando meu braço com aquelas unhas caras feitas em salão que custava mais do que o mercado de um mês. Foi quando percebi. Do outro lado da sala, Jéssica estava junto à mesa de champanhe, olhando em volta com nervosismo. Tirou um frasquinho da bolsa e despejou o conteúdo em uma taça específica. A taça com um lascado na borda, justamente a que eu sempre usava. Meu sangue gelou. Mas eu não gritei, não fiz alarde, nem falei para ninguém o que tinha visto. Aprendi que às vezes a melhor forma de lidar com uma cobra é deixá-la acreditar que encurralou um rato. Então continuei sorrindo, fingindo ouvir meu ex-sócio falar de mercado. Logo ela veio até mim segurando a taça envenenada com aquele ar de preocupação forçada. Dona Sônia, a senhora parece cansada. Tome esse champanhe, a senhora merece, disse-me entregando o copo. Agradeci, segurei a taça e esperei. 10 minutos depois, quando Jéssica estava distraída exibindo a nova pulseira para os vizinhos, caminhei até Olivia, a mãe dela, que estava de canto meio perdida, sem bebida. Coloquei a taça ao lado da bolsa dela. Como sempre foi avoada, Olivia pegou o primeiro copo que viu. O resto, você já sabe. Em menos de 5 minutos, Olivia já comentava sobre o sabor diferente do champanhe e perguntava se eu havia encomendado de algum lugar especial. O resto aconteceu rápido demais, tumultuado demais. Ajoelhei ao lado dela enquanto Jéssica gritava para alguém chamar a emergência. Sua encenação de filha desesperada quase me convenceu. Quase. O problema de quem comete um crime é que pânico verdadeiro e pânico fingido têm diferenças sutis, e eu aprendi a enxergar cada uma delas. O que aconteceu? Perguntou meu filho, Márcio, empurrando a pequena multidão que se formara em volta. Estava pálido, mas vi algo a mais no rosto dele. Um rápido olhar em direção à esposa, demorado o bastante para me acender o alerta. Eu não sei, soluçou Jéssica, agarrada ao seu braço. Ela estava bem e de repente desmaiou. Ela gesticulava, sem saber o que dizer. Olivia estava inconsciente, mas ainda respirava.
Graças a Deus. Os paramédicos chegaram em minutos. Enquanto a colocavam na maca, estudei o rosto do meu filho. 32 anos de maternidade me ensinaram a decifrar as emoções dele como um professor decifra garranchos em um caderno de seu aluno. E, naquele instante, ele parecia um homem vendo seus planos cuidadosamente arquitetados desmoronarem diante dos olhos. "Para qual hospital?" perguntei. "Santa Maria", respondeu o paramédico. "A senhora é família?" "Amiga próxima", falei, lançando um olhar significativo para Jéssica, que estava ocupada demais se abanando e choramingando para adotar. "Vou seguir com o meu carro." "Mãe, não precisa", interrompeu Márcio rapidamente. "A gente cuida de tudo. A senhora deveria ficar aqui, descansar, arrumar a casa." Ah, como eram solícitos! Queriam manter o alvo em casa, enquanto decidiam o que fazer com o plano que havia dado errado. "Bobagem, querido. A Olivia é praticamente da família. Eu vou sim." Peguei minha bolsa e as chaves antes que alguém tivesse tempo de insistir. No hospital, fiquei atenta às conversas médicas. O diagnóstico inicial: envenenamento agudo. Causa desconhecida. Ouvi o médico mencionar alcaloides vegetais para a enfermeira. Específico o suficiente para me mostrar que alguém tinha feito a lição de casa sobre toxinas difíceis de rastrear. Na sala de espera, Jéssica andava de um lado para o outro, o salto alto ecoando no piso de linóleo como um metrônomo marcando sua ansiedade. Já Márcio permanecia sentado, rígido, olhando para o celular que não parava de vibrar, mas sem coragem de responder. "Que tragédia!" disse Jéssica pela 5ª vez. "Minha mãe, eu não consigo entender como isso aconteceu." Coloquei a mão em seu ombro e respondi com falsa ternura. "Essas coisas são misteriosas, querida. Os médicos vão descobrir." E então, como quem fala sem pensar, acrescentei: "Sorte que ela não bebeu muito daquele champanhe. Foram só alguns goles antes de cair." Jéssica tropeçou no próprio passo. Seus olhos ficaram um tom mais claros de tanto medo. "Champanhe? Acha que foi isso?" "Oh, deve ser coisa da minha cabeça." Fiz um gesto vago, como quem afasta um pensamento bobo. Mas suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café, e Márcio me observava como um falcão acompanha o movimento de um rato. 3 horas depois, o médico voltou. Olivia estava estável, mas passaria a noite em observação. "Os exames não foram conclusivos", explicou. "Mas o que ela ingeriu já está sendo eliminado pelo organismo." "Podemos vê-la?" Jéssica perguntou à fita. "Apenas familiares. Ela está sedada. Voltem amanhã." Ao sair, Márcio me acompanhou até o carro. "Mãe, por que não fica lá em casa hoje? Depois do que aconteceu, vou me sentir melhor se a senhora não dormir sozinha." Que gesto atencioso! Especialmente vindo de quem provavelmente estava se perguntando se eu já desconfiava de alguma coisa. A resposta era sim. Claro que eu desconfiava, mas eles não precisavam saber disso. Ai, quanta preocupação, meu filho! Mas não é necessário, eu tenho aquele sistema de segurança novo, lembra? Beijei-lhe o rosto e entrei no carro. No retrovisor, vi os dois discutindo em sussurros no estacionamento. De volta à minha casa, servi uma taça de champanhe de uma garrafa nova e me tranquei no escritório. Hora de entender exatamente o que minha amorosa família tinha planejado para mim e como eu iria responder. Passei a noite fazendo aquilo em que sempre fui boa nos meus 45 anos de negócios: pesquisa. Não de computador, mas de memória e desconfiança. Aquela tentativa de envenenamento não tinha sido acidente. Era um plano, bem pensado, para me matar e fazer parecer natural. Um ataque, uma falha do coração, algo plausível para uma mulher de 70 anos. Mas por quê? Bem, essa era a questão de milhões de reais, não era? Às 5 da manhã, preparei café e sentei à mesa com um bloco de notas. Escrevi tudo o que sabia sobre a situação financeira de Márcio e Jéssica. Não era bonito de ver.
O escritório de arquitetura do Márcio estava afundando desde a crise e a joalheria boutique da Jéssica era mais passatempo do que negócio de verdade. Eles viviam bem, bem demais para a renda que tinham. Aquela casa absurda em Alphaville tinha uma parcela 3 vezes maior do que podiam pagar. O BMW e a Mercedes na garagem ainda não estavam quitados. E só os hábitos de compras da Jéssica dariam para bancar a educação de uma escola inteira. Claro que eu ajudava. Que mãe não ajudaria? Um dinheirinho aqui, outro ali, quando o Márcio dizia que o mês estava apertado. A entrada da casa, quando Jéssica chorou dizendo que precisava de um lar digno para começar a família. A mensalidade da escola particular da neta, porque eles juravam que a pública não servia. Revisando meus cheques, percebi que tinha dado quase R$ 1 milhão nos últimos 5 anos. Presentes, eu chamava, investimentos na felicidade deles. Nunca empréstimos, seria de mau gosto, afinal, eu não iria cobrar de volta. Era meu filho, minha nora e minha neta. Mas agora eu me perguntava, será que eles viam aquilo como adiantamento de herança? Uma antecipação do que não podiam esperar para receber? Às 7h30 da manhã, o telefone tocou. Era Jéssica. Dona Sônia, não preguei o olho a noite inteira pensando na senhora, disse com voz carregada de falsa preocupação. Depois do que aconteceu com a mamãe, fiquei com medo de que fosse algo da comida ou da bebida. A senhora não sentiu nada estranho? Que atenciosa, verificando se o veneno tinha atingido o alvo certo. Nada, querida, estou ótima. E a Olivia? Os médicos acham que ela já pode ter alta hoje. Talvez tenha tomado algum remédio de estômago vazio. A senhora sabe como ela é distraída. Olivia, distraída com remédios? Duvido. Eu a conhecia. Aquela mulher organizava seus comprimidos como uma general em campanha. Caixas rotuladas, alarmes no celular, nada fora de ordem. Que bom, respondi. Eu estava preocupada de que pudesse ter sido algo da festa. Ah, não, imagina, apressou-se ela. Os médicos foram claros, não foi nada de comida. Só uma daquelas coisas que acontecem. Interessante como ela queria encerrar logo qualquer investigação, quase como se tivesse medo que alguém resolvesse testar o champanhe que ainda estava na minha cozinha. A garrafa, 3/4 cheia, repousava inocente sobre o balcão. Às 9h, a campainha tocou. Márcio estava na porta, segurando uma caixa de doces da minha padaria preferida, o filho atencioso em pessoa. Achei que ia gostar de um café da manhã. A senhora deve ter comido pouco ontem, depois de tudo. Deixei-o entrar. Preparei café fresco enquanto ele arrumava os doces em um prato, mexendo nos armários, como fazia desde criança, sabendo exatamente onde estava o açúcar. Senti um aperto no peito. Esse ainda era o meu menino, o que me trazia flores do campo e colava desenhos na geladeira. Em que momento ele virou um homem que assistia calado enquanto a esposa tentava matar a própria mãe? Como a senhora está, mãe? Perguntou, sentando-se à mesa. Ah, você me conhece. Precisa mais do que um susto para derrubar esses ossos velhos. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Foi aí que veio a frase estranha. Era isso que eu temia. Bebi um gole do café e esperei. Mãe, começou, cutucando um doce sem comer. Eu e a Jéssica conversamos sobre a sua situação. Minha situação? A senhora tem 70 anos, vive sozinha nessa casa enorme e agora com todo esse dinheiro da venda... Ele gesticulou vagamente. É muita coisa para uma pessoa só administrar. E ali estava, o início do próximo passo do plano. Mantive a voz leve. Eu agradeço a sua preocupação, querido. Mas até agora estou me virando muito bem, não estou? Respondi, mantendo a calma. Márcio inclinou-se para frente, expressão séria. Mas e se não estivesse? Ontem, com o incidente da Olivia, e se fosse a senhora? Se tivesse desmaiado e ninguém te encontrasse por horas? A audácia dele me deixou sem palavras. Usando a própria tentativa de assassinato falhada como argumento para justificar que eu precisava da proteção deles?
Márcio, Olivia desmaiou na festa com 30 pessoas por perto e os paramédicos chegaram em minutos. Isso é argumento para quê? Passou as mãos pelos cabelos, gesto que eu conhecia desde a adolescência dele, sempre que ia pedir algo que eu provavelmente negaria. Olha, Jéssica e eu fizemos algumas pesquisas. Existem comunidades bem legais para idosos ativos, com pessoas por perto, atividades, equipe médica no local. Ah, a famosa sugestão de casa de repouso. Que conveniente terem já pesquisado por mim. Que atencioso, filho, respondi com a voz leve. E vocês viram alguma em especial? Ele puxou o celular e me mostrou um site reluzente. Mansão de verão, apenas 20 minutos da minha casa. Campo de golfe, spa, atividades culturais, mais resort do que lar de idosos. Observei as fotos, idosos jogando bridge, fazendo hidroginástica, todos sorridentes, provavelmente muito bem medicados. Normalmente é lista de espera, mas se alguém quiser entrar rápido, precisa pagar a taxa de entrada integral, cerca de R$200 mil. Cobre moradia, alimentação e assistência médica para um bom tempo. Meu Deus, uma boa parte dos meus ativos líquidos diminuiria absurdamente. E uma vez lá, quem teria a procuração sobre o restante do meu patrimônio? Quem tomaria decisões sobre minha saúde e dinheiro? Parece maravilhoso, falei. Mas, sabe, estão muito bem aqui. Esta casa guarda tantas memórias do seu pai. Mãe, o papai se foi há 15 anos. Não acha que está na hora de um novo capítulo? O tom suave de preocupação dele quase me tocou. Se eu não tivesse visto a noite anterior, poderia ter considerado. Mas não, era aterrorizante. Vou pensar, respondi. É uma decisão importante. O alívio dele foi visível. Claro, leve o tempo que precisar. Podemos até ir lá na semana que vem só para conhecer. Talvez. Levantei-me e comecei a limpar a mesa do café da manhã. Vou ligar para Olivia hoje para ver como ela tá. Mãe, a Jéssica pediu para avisar que Olivia precisa descansar alguns dias. Os médicos disseram que visitas podem ser estimulantes demais agora. Que conveniente. Me mantenham longe da vítima até que o veneno desapareça do corpo e ela não consiga lembrar dos detalhes. Depois que Márcio foi embora, sentei no escritório e comecei a planejar meu próximo passo. Eles esperaram até que eu vendesse a empresa para agir. Inteligente. Se eu tivesse morrido 6 meses atrás, os milhões teriam ido para ele no testamento. Mas como presente de pessoa viva, há implicações fiscais diferentes. Matar-me agora, talvez tentando criar sinais de declínio mental antes, daria a chance de eles contestarem mudanças recentes no meu planejamento sucessório. O telefone tocou. Era meu advogado, David Munhoz, retornando uma ligação. Dona Sônia, que bom ouvir a senhora! Como foi a festa de aposentadoria? Marcante, respondi. David, preciso vê-lo em breve. Está tudo certo? Quando posso ir até seu escritório? O escritório dele tinha vista para o centro da cidade, do 15º andar. Madeira escura, poltronas de couro, cheiro sutil de colônia cara. Sempre me senti segura ali, rodeada de livros jurídicos e confiança. Conte-me tudo, disse David após a secretária nos trazer café e fechar a porta. Detalhei cada passo da festa, a queda de Olivia, a visita de Márcio naquela manhã. Ele ouvia sem interromper, anotando em seu bloco. Tem certeza do que viu? Perguntou ao final. Tenho certeza como estou sentada nesta cadeira. David recostou-se, batendo a caneta nos lábios. O problema é provar intenção. Jéssica pode alegar que colocou algo inofensivo no champanhe. Suplemento, aromatizante, qualquer coisa pessoal. Sem teste do restante da garrafa, não há prova de tentativa de homicídio. Então vamos testar, respondi. Se houver veneno, prova que houve tentativa. Mas ainda não podemos provar que era contra a senhora especificamente, continuou. Ela pode alegar que visava a própria mãe ou outra pessoa. Eu não tinha pensado nesse ângulo. Mesmo com prova de envenenamento, poderiam escapar da acusação de homicídio. Tentativa, sim. Dona Sônia, há algo mais, disse David. Sério.
Se estão dispostos a matar por dinheiro, podem tentar outros métodos primeiro. Contestar sua capacidade mental, por exemplo. Por quê? Por sua idade, viver sozinha, estresse da venda da empresa. Se conseguirem estabelecer padrão de declínio mental, podem pedir tutela. Quem controla você, controla seus bens. A proposta da casa de repouso fez mais sentido agora. Me isolariam, rodeada de profissionais que poderiam registrar sinais de confusão ou demência, especialmente se pagos para isso. O que devo fazer? Perguntei. David abriu uma pasta grossa. Primeiro, documentar seu estado mental atual. Vou providenciar avaliação com um psiquiatra geriátrico, especializado em competência de clientes idosos. Colocamos isso em registro imediatamente. E depois? Criamos estratégias para blindar seu patrimônio. Trusts, diretivas médicas, definindo quem pode decidir sobre sua saúde, controles automáticos sobre contas bancárias e mais. Considerando o que contou sobre a noite passada, recomendo atenção à sua segurança pessoal. Se tentaram uma vez, podem tentar de novo, com mais cautela. Pensei no convite do Márcio para que eu ficasse com eles à noite. Que conveniente teria sido. Uma viúva enlutada, preocupada com a saúde de uma amiga, tomando um sedativo para dormir. Era tão fácil para uma mulher idosa tomar pílulas demais por acidente. O que você recomenda, David? Perguntei. Câmeras de segurança, sensores de movimento, sistema de pânico. Posso indicar uma empresa especializada em proteção para pessoas de alto patrimônio. Alto patrimônio. Era isso que eu era agora. Rica o suficiente para matarem por isso. No caminho de casa, observei cada carro pelo retrovisor, imaginando se estava sendo seguida. Paranoia, provavelmente. Mas como meu marido dizia, não é paranoia se eles realmente estiverem atrás de você. O telefone tocou ao estacionar na garagem. Era Jéssica, voz alegre demais para ser natural. Dona Sônia, queria avisar que a mamãe já está em casa. Está se sentindo melhor, embora não se lembre muito do que aconteceu ontem. O médico disse que é normal nesses casos. Perfeitamente conveniente. Que bom que ela está bem. Gostaria de visitá-la amanhã. Na verdade, ela ainda não está para visitas. Talvez em alguns dias, eu aviso. Claro, querida. Diga que estou pensando nela. Fiquei alguns minutos no carro, olhando para a casa que chamo de lar há 30 anos. Meu marido e eu compramos quando Márcio tinha 2 anos, cheios de sonhos sobre jantares em família e festas de fim de ano. A parcela já era um esforço na época, mas éramos jovens, otimistas, certos de que tudo daria certo. Agora, parecia uma fortaleza sobre cerco. Mas eu conhecia negócios o suficiente para saber que, às vezes, a melhor defesa é um bom ataque. Hora de mostrar à minha família do que uma mulher de 70 anos era capaz. No dia seguinte, às 8 da manhã, a empresa de segurança chegou. 3 técnicos em vans discretas passaram o dia instalando câmeras, sensores de movimento e sistema de pânico, capaz de acionar a polícia em menos de 3 minutos. Disse aos vizinhos que tinha problemas com roubo de encomendas. História convincente em qualquer bairro de classe média. À tarde, minha casa estava mais protegida que a maioria das joalherias. Mas a verdadeira segurança veio com um envelope entregue pelo mensageiro do David às 14 horas. Minha nova escritura, trusts e diretivas médicas, tudo formalmente registrado. Se Márcio e Jéssica quisessem meu dinheiro, teriam de esperar. E receberiam muito menos do que imaginavam. A herança de Márcio caiu para um fundo fiduciário de R$250 mil por ano, suficiente para viver bem, mas não para manter o estilo de vida atual. O grosso do meu patrimônio iria para a pesquisa contra o câncer, com pequenas quantias a instituições de caridade. Jéssica? Nada, nem um centavo. Tolerava por causa do Márcio, mas tentativa de assassinato era linha vermelha. Enquanto revisava os documentos, pela última vez, a campainha tocou.
Pelas câmeras, vi Márcio e Jéssica na porta, semblante sério. Me livrei de toda a papelada que estava exposta em cima da mesa na sala, guardei tudo para então abrir a porta. Mãe, precisamos conversar, disse ele quando abri a porta. Claro, querido, entrem. Sentaram-se na sala. Jéssica ficou na beira do sofá, pronta para correr. Márcio olhou ao redor, fixando o olhar na nova câmera de segurança. Nova câmera? Perguntou. Roubo de encomendas. Não se pode deixar de ter cuidado hoje em dia. Jéssica limpou a garganta. Dona Sônia, estávamos pensando no que aconteceu com a mamãe. Ah, sim, terrível. E como ela está? Está melhorando com o repouso e as medicações, mas nos sentimos horríveis por termos feito a festa aqui. E se algo que trouxemos a deixou doente? Ela se enxugou com um lenço, ensaiando emoção. Observei a performance com admiração profissional. Claramente treinada. Tenho certeza de que não foi nada, querida. Mas, e se tivesse sido? Márcio inclinou-se. E se algo estivesse errado com o champanhe ou a comida, não me perdoaria se acidentalmente tivesse colocado a senhora em perigo. Ali estava, o setup para o próximo passo deles. Pensamos que seria melhor a cuidar por um tempo, disse Jéssica. Só até termos certeza de que está segura. Cuidar? Como? Poderia ficar conosco, interveio Márcio, temporariamente até descobrirmos o que aconteceu. Mantive o silêncio, observando-os. Márcio parecia genuinamente preocupado, sempre bom em convencer-se de que suas intenções eram puras. Jéssica parecia uma mulher com hipoteca atrasada. Que atencioso, respondi finalmente. Mas estou perfeitamente segura aqui. Está mesmo? A voz de Jéssica assumiu concortante. Tem 70 anos, Sônia. Vive sozinha. E se algo acontecer e ninguém te encontrar por dias? O mesmo argumento que Márcio usara ontem, eles estavam ensaiando. E se tiver um acidente, mãe? Ou um ataque cardíaco? Mãe, na sua idade, aqui, sozinha, qualquer coisa pode acontecer. Na minha idade? Como se os 70 significassem que eu já estivesse morta e só não tivesse percebido ainda, pensei comigo mesma. Mas a resposta que dei foi outra. Sabe, você tem toda a razão. Qualquer coisa pode acontecer. É exatamente por isso que passei o dia atualizando meu testamento. O ar na sala esfriou uns 10 graus. Seu testamento? A voz de Jéssica manteve-se cuidadosamente neutra. Ah, sim. É impressionante como um encontro com a mortalidade, mesmo que seja de outra pessoa, faz a gente refletir sobre essas coisas. Percebi que meu testamento antigo estava completamente desatualizado. O rosto de Márcio ficou pálido. Que tipo de mudanças? Sorri para ele. O mesmo sorriso que eu usei quando ele tinha 8 anos e eu peguei mentindo sobre ter quebrado o meu vaso favorito. Apenas alguns ajustes para refletir minhas prioridades atuais. Sabe como essas coisas funcionam? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia quase ouvir suas mentes correndo, tentando calcular o quanto seus planos haviam sido atrapalhados. Bem, disse Jéssica finalmente, com a voz tensa. Tenho certeza de que suas decisões foram para o melhor. Também acho, querida. Saíram pouco depois, prometendo que me ligariam em breve. Pelo monitor de segurança, observei-os sentados no carro na minha entrada por uns 10 minutos, em uma conversa que parecia muito intensa. Jéssica fez uma ligação, gesticulando com raiva, enquanto Márcio tentava tirar o celular dela, sem sucesso. Quando finalmente se foram, servi-me de uma taça de vinho e me acomodei na minha poltrona favorita. Amanhã seria a fase 2 do meu plano. Mas naquela noite, desfrutaria do primeiro momento de paz em dias. Há algo profundamente satisfatório em ver seus inimigos perceberem que subestimaram você.
O jogo apenas começava e eu já jogava muito mais tempo do que eles. Na manhã seguinte, uma visitante inesperada apareceu. Olivia, mãe de Jéssica, estava na porta, pálida, mas decidida, segurando uma pequena bolsa como se fosse um salva-vidas. Dona Sônia, preciso conversar com a senhora, disse sem rodeios, sobre a outra noite. Convidei-a a entrar e preparei um chá, estudando seu rosto em busca de sinais de envenenamento. Ela parecia cansada, mas alerta, certamente mais lúcida do que a filha gostaria que eu acreditasse. Jéssica disse que eu tive alguma reação a remédios, contou Olivia, acomodando-se na poltrona da sala. Mas, Sônia, não tomo nada além de vitaminas há anos. Fico feliz que esteja bem, Olivia. Me diga, o que você lembra da festa? Tudo? Até começar a me sentir tonta. Lembro que o champanhe tinha um gosto estranho, amargo, quase metálico. E vi Jéssica perto da mesa de bebidas, mexendo em um pequeno frasco. Meu coração acelerou. Que tipo de frasco? Um daqueles conta-gotas, sabe? Para óleos essenciais ou coisa do tipo. Disse Olivia com as mãos tremendo levemente ao apoiar a xícara. Acho que minha filha tentou nos envenenar. Falou, só não sei se a mim ou a senhora. Por que pensar isso? Ela riu amargamente. Porque ela vem falando do seu dinheiro há meses. Como é injusto que a senhora tenha tanto e eles lutem tanto para conseguir pagar as contas do mês sem nunca fechar as contas no azul. Como a vida deles seria mais fácil se algo acontecesse com você. As peças estavam se encaixando. Ela disse algo específico? No mês passado, estavam conversando sobre seu testamento, a herança do Márcio. Se questionavam se você tinha atualizado seu testamento depois de vender a empresa. Parecia muito preocupada com a herança do Márcio. Olivia encontrou meus olhos. Acho que eles planejam isso há algum tempo, e acho que o alvo é a senhora, não eu. Decidi que Olivia precisava saber o que a filha tentou fazer e precisava de uma aliada que testemunhasse o comportamento deles. Olivia, preciso pedir perdão a você. Eu vi a Jéssica colocar algo no meu copo de champanhe. Eu troquei nossos drinks de propósito. O rosto dela ficou pálido. Ela tentou matar a senhora e eu quase morri no lugar. Sentamos em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude do ocorrido. O que vai fazer? Perguntou Olivia finalmente. Vou dar exatamente o que eles querem, respondi. Mas não do jeito que esperam. O que quer dizer? Sua filha e meu filho estão prestes a descobrir que alguns jogos têm apostas muito maiores do que imaginam. Depois que Olivia foi embora, liguei para uma antiga parceira de negócios, Patrícia Félix. Dirige uma empresa de investigação privada especializada em espionagem corporativa e checagem de antecedentes. Trabalhamos juntas diversas vezes quando precisei de informações sobre parceiros de negócios. Sônia, é você? A voz de Patrícia foi calorosa pelo telefone. Ouvi sobre a sua venda. Parabéns! Obrigada, Patrícia. Preciso de um favor pessoal. Que tipo de favor? Preciso saber tudo sobre as finanças do meu filho. Contas bancárias, cartões de crédito, empréstimos, investimentos, tudo. Houve uma pausa. Sônia, tem certeza? Às vezes, informações familiares podem ser desconfortáveis. Tenho. Você consegue tudo em 48 horas? Enquanto Patrícia fazia seu trabalho, implementei a próxima fase do meu plano. Liguei para Márcio e marquei um almoço no nosso restaurante favorito, onde comemoramos sua formatura em arquitetura, casamento e o nascimento da Emma. Ele chegou nervoso, verificando o celular a todo momento. Oi, mãe, como está se sentindo? Parecia meio abalada quando ligou. Estive pensando sobre o que você e Jéssica disseram, sobre minha segurança, sobre planejar o futuro.
O rosto dele iluminou-se. Acho que estão certos. É hora de fazer algumas mudanças. Márcio inclinou-se ansioso. Que tipo de mudanças? Bem, tenho pesquisado sobre a mansão de verão, aquele lugar que você mencionou. Liguei para eles esta manhã. Que maravilha, mãe! Acho que você vai gostar muito do lugar. Eles têm uma vaga, mas precisa ser preenchida rapidamente. Quão rapidamente? Semana que vem. Precisa pagar a taxa de entrada até sexta para garantir. O entusiasmo de Márcio era palpável. Não é problema, certo? Você tem o dinheiro da venda? Claro que sim. Só que é um passo grande. Pensei que você e Jéssica poderiam me ajudar com a papelada para garantir que estou tomando a decisão certa. Absolutamente. Teremos prazer em ajudar. Sorri para meu filho, memorizando o seu rosto. Em poucos dias, aquela expressão ansiosa mudaria para algo muito diferente. Só uma coisa acrescentei casualmente. A instituição exige que todos os residentes tenham um procurador legal. Alguém para tomar decisões se ficarem incapazes. Eu esperava que você pudesse assumir isso. Claro, mãe, o que você precisar. Perfeito! Márcio achava que estava me manobrando para ter controle sobre meu dinheiro. Na verdade, estava caminhando diretamente para minha armadilha. Na quinta-feira de manhã, Patrícia ligou com seu relatório. Ouvi com crescente espanto enquanto ela detalhava a situação financeira de Márcio e Jéssica. Pior do que eu imaginava. Estão totalmente endividados, disse Patrícia. A casa já foi refinanciada 3 vezes, 2 financiamentos ativos e uma linha de crédito imobiliário no limite. Cartões de crédito com mais de R$250 mil de saldo. Como eles estavam pagando? Mal. O negócio do Márcio opera no vermelho há 2 anos. Usam cartões para pagar outros cartões. Sinais clássicos de desespero financeiro. Mais alguma coisa? Algo estranho, Sônia. Sua nora, Jéssica, fez um seguro de vida em seu nome há 6 meses. R$2,5 milhões com ela como beneficiária. Meu sangue gelou. Mas isso é legal? Ela alegou interesse segurável como sua nora e cuidadora. A seguradora provavelmente assumiu que Márcio era o beneficiário real e Jéssica apenas cuidava da papelada. Um seguro de vida. Eles planejavam minha morte há meses, não dias. Tenho mais uma coisa, Sônia. Márcio tem feito pagamentos regulares a alguém chamado Dr. Ricardo Silveira, psiquiatra geriatra. Para quê? Não sei ainda, mas os pagamentos começaram há 3 meses. Pequenos valores, como taxas de consulta. Anotei mentalmente para perguntar a David sobre ele. Naquele mesmo dia, Márcio e Jéssica chegaram à minha casa com uma pasta cheia de documentos para o residencial Mansão de Verão. Espalharam os papéis sobre a mesa de jantar, como generais planejando uma batalha. Este é o contrato de admissão, explicou Jéssica apontando para uma pilha grossa de papéis. E este é o formulário de declaração financeira. Lista todos os seus bens para calcular a mensalidade. Muito completo, observei, examinando os documentos. Querem acesso a todas as minhas contas, todos os meus investimentos, tudo. Aqui está a papelada da procuração, disse Márcio, deslizando outro documento para mim. É bem padrão. Apenas me dá autoridade para lidar com suas finanças se você não puder. Li atentamente o documento de procuração. Era muito mais abrangente do que Márcio queria fazer parecer. Com aquela assinatura, ele teria acesso imediato às minhas contas bancárias, portfólios de investimento e autoridade para tomar qualquer decisão financeira em meu nome. Parece bastante amplo, disse. Realmente preciso dar tanto poder? Mãe, é só precaução. Com a sua saúde, claramente não precisaremos usar nunca, respondeu Márcio. Mas a instituição exige. E, honestamente, na sua idade, é bom ter alguém mais jovem lidando com questões financeiras complicadas. Na minha idade, lá estava novamente a frase. E se eu mudar de ideia sobre a mansão de verão? Perguntei. Isso poderia ser revogado?
Márcio e Jéssica trocaram um olhar rápido. Tecnicamente, sim, disse Jéssica. Mas o residencial tem políticas rígidas para residentes que tentam sair. Avaliações médicas, períodos de espera. É complicado. Claro que era. Uma vez que eu assinasse esses papéis e me mudasse para a mansão de verão, eles controlariam meu dinheiro e poderiam dificultar muito a minha saída, especialmente se o doutor Silveira estivesse pronto para avaliar minha competência mental. Preciso pensar nisso durante a noite, disse, reunindo os papéis. É uma decisão importante. O rosto de Márcio caiu. Mãe, lembre-se que precisamos entregar tudo até amanhã se quiser garantir a vaga. Entendido. Amanhã darei uma resposta. Após a saída deles, liguei para David. David, o que pode me dizer sobre o Dr. Ricardo Silveira? Silveira? Psiquiatra geriatra, especialista em avaliações de competência para idosos. Creio que seja este mesmo. Meu filho vem pagando consultas para ele. Houve uma longa pausa. Sônia, Silveira tem reputação de ser flexível com famílias preocupadas com o julgamento de um idoso. Suas avaliações tendem a apoiar o resultado desejado pela família. Quer dizer que ele estaria disposto a declarar alguém incompetente por dinheiro? Não posso dizer oficialmente, mas já vi casos em que famílias usam avaliações dele para assumir o controle de ativos de idosos. O quadro ficava cristalino. Márcio e Jéssica não queriam apenas meu dinheiro. Desenvolveram um plano completo, me colocar na mansão de verão sob o pretexto de segurança e cuidado, usar a procuração para acessar minhas contas. Se eu resistisse ou tentasse sair, Dr. Silveira declararia minha incompetência mental. Inteligente, mas eu já tinha visto o veneno no champanhe. Sem isso, poderia ter caído direto na armadilha deles. David, preciso que você prepare algo para mim, disse. E quero que esteja pronto até amanhã de manhã. Que tipo de algo? Do tipo que vai ensinar à minha família uma lição que jamais esquecerão. Naquela noite, sentei-me em meu escritório revisando o plano mais uma vez. Tudo precisava ser perfeito. Amanhã, Márcio e Jéssica receberiam exatamente o que mereciam. Mas antes, havia uma última ligação a fazer. A manhã de sexta-feira chegou cinzenta e chuvosa, daquelas que fazem tudo parecer sinistro, perfeita para o que eu planejara. Márcio e Jéssica chegaram às 9 horas em ponto, vestidos como se fossem a uma reunião de negócios. De certa forma, era mesmo. Você decidiu, mãe? Perguntou Márcio, acomodando-se na sala com entusiasmo mal contido. Decidi. Puxei a papelada do residencial, mansão de verão, agora assinada. Acho que você tinha razão. É hora de começar este novo capítulo. O alívio de Jéssica era visível. Ah, Sônia, que alegria! Você vai adorar lá, e nós ficaremos mais tranquilos sabendo que você terá todos os cuidados que uma pessoa da sua idade necessita. Tenho certeza de que vou. E Márcio, assinei também os papéis da procuração. As mãos de Márcio tremiam ao pegar os documentos. É a decisão certa, mãe. Você não vai se arrepender. Sorri para ele. Tenho certeza de que não. Passamos a próxima hora revisando a papelada financeira. Jéssica tinha um laptop aberto, digitando freneticamente enquanto eu fornecia números de contas e códigos de acesso. A cada poucos minutos trocava olhares significativos com o Márcio, como crianças que não acreditam que o Natal chegou mais cedo. Só falta uma coisa, disse quando terminamos. Preciso assinar alguns documentos adicionais com meu advogado, antes que a transferência seja oficial. Algo sobre implicações fiscais de grandes transações. Claro, disse Márcio. Quer que levemos ao escritório dele? Na verdade, ele vem até aqui. David deve chegar a qualquer momento. Como que, por coincidência, a campanha tocou. Mas não era David. Quem estava na porta eram a detetive Lisa Moreno e um colega da polícia local. Senhora Sônia, sou a detetive Moreno.
precisamos falar sobre um incidente ocorrido em sua casa há alguns dias atrás. Márcio levantou-se rapidamente. Que tipo de incidente? Suspeita de envenenamento, disse a detetive, olhando alternadamente para Márcio e Jéssica. Houve uma emergência médica durante a festa. O rosto de Jéssica empalideceu. Aquela foi minha mãe. Teve reação a um medicamento. O médico disse que não foi grave. Na verdade, senhora Martins, não é o que o hospital reportou. A detetive tirou um caderno. Os resultados da toxicologia mostram que sua mãe ingeriu uma quantidade concentrada de extrato de oleandro. Isso não é medicamento, é um veneno mortal. O silêncio na sala era ensurdecedor. Também testamos o restante do champanhe da festa. A garrafa aberta continha o mesmo extrato. Alguém envenenou o champanhe deliberadamente. Márcio olhava para Jéssica com horror crescente. Jess, o que você fez? Eu não fiz nada. A voz de Jéssica estava aguda, em pânico. Isso é loucura. Por que eu envenenaria minha própria mãe? É o que estamos tentando descobrir, disse a detetive Moreno. Especialmente porque a taça com maior concentração do veneno foi originalmente destinada à senhora Sônia. Jéssica parecia prestes a desmaiar. Márcio afundou na cadeira, com o rosto pálido. Ah, mais uma coisa, disse baixinho, puxando a apólice de seguro da pasta que o policial trazia em mãos. Descobrimos que você, senhora Martins, contratou um seguro de vida de R$2.500.000 sobre a vida da senhora Sônia 6 meses atrás. Isso dá um claro motivo para o crime. Isso é insano, sussurrou Jéssica. Sônia, diga a eles que isso é insano. Olhei para minha nora, a mulher que fingia se importar comigo enquanto planejava minha morte. Vi você colocar o veneno na minha taça de champanhe. Eu troquei propositalmente nossas bebidas. A cabeça de Márcio se levantou. Você sabia? Ela estava tentando te envenenar? Sabia há dias. Também sei sobre sua situação financeira, sobre o Dr. Silveira, sobre seu plano de me declarar incapaz, sei de tudo. Os papéis da procuração deslizaram dos dedos de Márcio, atônito. Mãe, eu nunca... Eu sei que você não sabia do veneno, interrompi. Mas sabia do resto, não sabia? Márcio permaneceu em silêncio. A detetive Moreno avançou. Jéssica Martins, você está presa por tentativa de assassinato. Enquanto algemavam Jéssica, ela olhou para mim, com olhos cheios de raiva. Você acha que é tão esperta, não é? Não faz ideia do que fez. Na verdade, disse calmamente, eu sei exatamente o que fiz. Após a saída da polícia com Jéssica, Márcio sentou-se na sala, atônito, olhando para os papéis da procuração espalhados pelo chão. Ela disse que era apenas para me colocar em segurança. Achou que você estava ficando esquecida, tomando decisões ruins. Convenceu-me de que precisava de proteção e do dinheiro que era para proteção também. O rosto de Márcio desmoronou. Estamos tão endividados, mãe. O negócio está falindo. Estamos atrasados em tudo. Jéssica sempre dizia que se algo acontecesse naturalmente com você, herdaríamos o suficiente para recomeçar. Mas ela nunca falou sobre... Ele gesticulou impotente. Sobre assassinato. Achei que estávamos apenas planejando o inevitável, colocando as coisas em ordem para quando você, sabe, se fosse naturalmente. Que conveniente que essas causas naturais precisassem de uma ajudinha para chegar. Márcio olhou para mim, lágrimas nos olhos. Me desculpe, mãe, sinto muito, nunca quis te machucar. Estudei o rosto do meu filho, buscando a verdade por trás do remorso. Parte de mim queria acreditar nele, pensar que Jéssica o manipulou, mas eu tinha experiência demais para ignorar sinais de alerta. Márcio, mostre-me seu celular. O quê? Mostre-me suas mensagens com Jéssica da última semana. Márcio hesitou, depois entregou o aparelho relutante. Rolei pelas mensagens, sentindo meu coração afundar a cada troca. Jéssica, você falou com a sua mãe sobre o residencial? Márcio, sim, ela está considerando. Jéssica, ótimo.
quanto antes a mudarmos, melhor. Ela tem feito muitas perguntas sobre nossas finanças. Márcio: e se ela mudar de ideia? Jéssica: não vai. Não depois de amanhã à noite. Márcio: o que é amanhã à noite? Jéssica: confia em mim. No domingo, ela estará implorando para que cuidemos dela. Devolvi o telefone a Márcio. Você sabia, não sabia? Perguntei. Talvez não o método específico, mas sabia que Jéssica planejava algo na noite da festa. Os ombros de Márcio caíram. Achei que ela queria te assustar de algum jeito, simular um assalto, talvez, ou algum acidente que te fizesse perceber que não estava segura sozinha. Você pensou que ela ia tentar me matar? Não, matar não. Só algo para convencê-la a se mudar para o residencial por vontade própria. A casualidade com que disse isso me gelou a espinha. Meu próprio filho estava confortável com a ideia de me traumatizar para me fazer obedecer. Márcio, há mais uma coisa que você precisa saber, disse. Contratei um investigador particular para olhar suas finanças. O rosto dele ficou pálido. O que você descobriu? Tudo. Dívidas, negócios fracassados, anos vivendo além das suas possibilidades. Puxei o relatório da Patrícia, mas havia algo que me interessava particularmente: os pagamentos ao Dr. Silveira. Mãe, posso explicar? Pode? Porque, segundo isso, você pagou ele para consultar sobre o meu caso 3 meses antes de sugerir o residencial Mansão de Verão ou expressar qualquer preocupação com meu estado mental? Sobre o que exatamente você estava consultando o Dr. Silveira, Márcio? Márcio enterrou o rosto nas mãos. Precisávamos de um plano B, caso você se recusasse a assinar a procuração voluntariamente. Um plano B. E o que ele faria? Avaliar você e procurar sinais de demência ou incapacidade. Era apenas uma precaução caso você se tornasse difícil. Senti algo gelar no peito. Vocês planejavam me declarar mentalmente incapaz desde o começo? Apenas se fosse necessário, se você se recusasse a nos deixar ajudar. Ajudar o quê, Márcio? A ajudá-los a ficar com meu dinheiro? A verdade pairava no ar. Meu filho, o menino que criei, amei e por quem sacrifiquei tanto, planejava destruir minha independência e roubar o fruto da minha vida. Há mais uma coisa, eu disse em voz baixa. Os papéis que eu assinei hoje, a procuração que lhe dei. Márcio ergueu os olhos esperançosamente. Sim? São falsos. David preparou especialmente para esta reunião. Eles lhe dão poder apenas sobre uma conta bancária com exatos R$1. Márcio me olhou chocado. O quê? Meu dinheiro real está protegido em trusts que você não pode tocar. O testamento que tanto te preocupava te deixa apenas com uma renda anual modesta. Modesta para os seus padrões absurdos, porque para muitos daria para viver confortavelmente, mesmo tendo uma família para sustentar. E, se forem condenados por conspiração e pela trama de assassinato de Jéssica, até isso desaparece. O rosto de Márcio se contorceu. Você destruiu minha vida. Não, Márcio, respondi calmamente. Você destruiu a sua própria vida. Eu apenas garanti que não pudesse destruir a minha no processo. Enquanto assistia meu filho sentado em ruínas, senti algo inesperado. Não era satisfação ou vingança, mas uma tristeza profunda pelo homem que ele escolhera se tornar. 3 meses depois, sentada no jardim, observando as rosas florescerem, refletia sobre fins e recomeços. Jéssica havia sido sentenciada a 15 anos por tentativa de assassinato. Márcio recebeu 3 anos por conspiração. Embora a defesa tenha reduzido as acusações originais, minha neta Emma, quando soube de tudo, me ligou. Com 16 anos, já entendia o que os pais haviam planejado. Vovó Sônia, me desculpe, disse com a voz embargada.
Eu não fazia ideia do que estavam planejando. Eu sei, querida. Nada disso é culpa sua. Posso ter você morando comigo enquanto tudo se resolve? Sinto saudades e gostaria da sua companhia. Ela aceitou sem reclamar. Vou adorar. Olivia se tornou uma amiga inesperada. Encontrávamo-nos para cafés 2 vezes por semana, 2 mulheres unidas pela experiência bizarra de sobreviver à traição das próprias famílias. Olivia cogitava escrever um livro sobre abuso de idosos, usando nossa história como alerta. Sabe, Sônia, disse Olivia em nosso último café, ainda penso em como eles quase saíram impunes. Eles nunca tiveram chance. Eu lidei com pessoas que queriam meu dinheiro por 40 anos. A diferença é que desta vez um deles compartilhava meu DNA. Olivia riu. Você se arrepende de como terminou? Com ambos na prisão? Pensei seriamente. Meu filho, o menino que criei, também era um homem disposto a destruir minha vida por dinheiro. Me arrependo que tenha sido necessário, mas não me arrependo de ter me protegido. A campainha interrompeu meu devaneio no jardim. Pelos monitores, vi David na porta, pasta em mãos, com um sorriso satisfeito. Boas notícias, disse acomodando-se na sala. A seguradora decidiu não contestar a apólice de Jéssica. Como ela foi condenada por tentativa de assassinato, anulam a apólice e devolvem todos os prêmios pagos. Isso é ótimo, disse. E tem mais, os credores do Márcio estão tomando todos os bens dele para quitar dívidas, inclusive a casa que você ajudou a comprar. Quer fazer uma oferta? Pensei na casa de Márcio e Jéssica, com seus mármores e tetos altos. Não, que alguém que possa pagar honestamente fique com ela. David retirou outro documento. Por fim, a reestruturação do seu trust está completa. Seu dinheiro está protegido para sempre, ninguém pode acessar sem seu consentimento por escrito. E se alguém tentar declarar você incapaz, o trust vai automaticamente para caridade. Obrigada, David, por tudo. Depois que ele saiu, servi-me de uma taça de vinho e sentei na varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de dourado e rosa. Aos 70 anos, aprendi que o dinheiro revela o melhor e o pior nas pessoas. No caso da minha família, revelou o pior. Mas também aprendi algo mais. Eu era mais forte, mais esperta e mais resiliente do que imaginava. Capaz de proteger a minha vida e construir um novo futuro sozinha. Emma chegou em casa não cabendo em si de alegria. Vovó, passei no vestibular! Vou cursar direito, como você sugeriu. Se não fosse pela senhora pagando meus estudos e me incentivando, obrigada, vovó. A apertei em um abraço, grata, porque sabia que ela seria diferente do pai e da mãe. Não ousava falar nada de mal deles na frente dela ou para ela, mas ela mesma estava formando a opinião dela sobre eles. Parabéns, querida. Estou tão orgulhosa. Talvez essa fosse a verdadeira vitória. Não impedir o plano de Márcio e Jéssica, mas garantir que a próxima geração tivesse chance de escolher melhor. As rosas do jardim floresciam, cuidadas por um serviço de paisagismo excelente, e a casa estava protegida, tanto por sistemas de segurança quanto por documentos legais que garantiam minha independência. E eu tinha minha neta comigo, e hoje ela era meu bem mais precioso. E ela não fazia ideia, mas nos meus planos, ela teria seu futuro garantido, independente do que faria de faculdade. Mas preferi deixar tudo no silêncio. Apenas quando fosse necessário, David se encarregaria de tudo. Minha história começou com uma tentativa de envenenamento na minha festa de aposentadoria, mas na verdade era sobre a diferença entre envelhecer e ser impotente. Eu poderia ter 70 anos, mas estava longe de ser impotente.
E qualquer um que tentasse testar essa teoria aprenderia, como Márcio e Jéssica aprenderam, que subestimar uma mulher idosa esperta é um erro muito caro. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente viver bem e garantir que quem te prejudicou não desfrute dos frutos de seus esquemas. E eu fiz ambos. E dormi tranquila, porque na minha idade, uma boa noite de sono vale mais que todo o dinheiro do mundo. Ter ambos foi apenas um bônus. Obrigado por me ouvir. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe sua história nos comentários. Sua voz importa. Lembre-se de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!